Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo para vocês aqui um pouco do vídeo, né? Um pouco não, na verdade a gente vai trazer aqui para vocês os destaques do resultado do terceiro trimestre de Klabin, que acabou de sair, tá aqui antes da abertura do mercado. Estou gravando para vocês logo aqui que saiu o resultado, a gente vai falar aqui dos principais pontos e óbvio vou trazer a minha opinião. Você sabe que eu gosto bastante de Klabin, a gente tem aqui uma estratégia que não é uma estratégia de trade, não é uma estratégia de swing trade, é uma estratégia em se posicionar na empresa para colher os frutos num longo período de tempo. Então aqui você precisa entender um pouco dessa minha opinião, porque se você for um cara que está tentando fazer posições mais táticas, ou seja, quer buscar uma rentabilidade no curtíssimo prazo, possivelmente o que eu vou falar aqui para você não sirva para sua estratégia, tá? Eu vou sempre olhar para esse horizonte um pouco mais de longo prazo, justamente por entender também que as empresas passam por ciclos, né? Ciclos de melhora, ciclos de piora, especialmente Klabin, que também está ligado a commodity. Então você tem que saber muito isso antes de sair por aí falando que, pô, a empresa acabou e o resultado não foi bom. Resumidamente falando, spoiler aqui, a gente viu retração nas principais linhas, né? Retração forte, especialmente comparado ano contra ano, mas tem uma expectativa e está dentro, na verdade, do que a gente já esperava. Você acompanha aqui meu canal, se você faz parte da comunidade de membros do meu canal e também fez parte do meu curso, você sabe isso tudo. E até queria te fazer o convite, tá? Agora no domingo, no dia 29, tem uma live aqui no canal para abrir a turma nova do meu curso, onde eu te ensino a analisar as empresas, a fazer as contas, aos conceitos que você precisa saber, a usar as ferramentas disponíveis. Vai ser muito legal, a live vai acontecer aqui às 7 horas da noite no domingo, o link tá na descrição para você clicar e participar, tá? Dá uma olhada lá, participa, não custa nada, e depois você vê se você quer fazer parte da turma ou não. E se quiser fazer parte da comunidade do canal, é só você clicar no botão Seja Membro, os membros têm 20% de desconto nesse curso, beleza? Vamos começar aqui falando um pouco só da mensagem aqui, olhando para o cenário macro. Então a gente teve no Brasil aquela continuidade de movimento de melhora da inflação, e, na verdade, né, o início, na verdade, dessa queda na taxa de juros, a gente já viu essa primeira redução, tá? Mas tem uma incerteza muito grande no mercado local em decorrência dos desafios trazidos pelo cenário internacional. Vamos lembrar que Klabin tem essa exposição ao cenário internacional e isso também impacta bastante o resultado. Nos Estados Unidos teve um crescimento que permaneceu forte, continua superando o ritmo dos mercados envolvidos em geral, tá? Mas que, de novo, traz risco para a inflação, das manutenções de taxas de juros mais altas, mais elevadas. Isso aqui é prejudicial. Especialmente, essa taxa de juros elevada mais alta encarece a dívida da Klabin, que está realmente ali atrelada bastante à questão do dólar, tá? Essas dívidas, esse custo da dívida também. E aí, qual que é a grande ideia aqui? Pode ter um custo da dívida maior, que pode também impactar o lucro nesse curto espaço de tempo. Fica atento que a gente já vai falar sobre isso. Já na Europa, o cenário continua mais desafiador devido à fraca atividade econômica, tá? Essa fraca atividade econômica, menos demanda pelos produtos. Klabin tem a sua exposição ali, portanto, volumes menos fortes, vamos colocar assim, queda na receita. Na China, embora em ritmo mais moderado, os indicadores de atividade econômica sugerem estabilização, também sem aquele muito crescimento, menor demanda pelos produtos da Klabin, pela própria celulose, enfim, o que traz esse prejuízo, né, para toda a receita da companhia num curto espaço de tempo. É legal de comentar isso aqui para vocês. Bom, principais destaques, receita, tá? 4,4 bilhões, tá? Um aumento de 3% tri a tri. Então você percebe aqui no trimestre a gente já tem uma leve melhora, mas ainda uma queda forte ano contra ano. Isso muito explicado por conta dessa redução, e aqui a gente está falando de cada um dos segmentos, mas por uma redução no volume de vendas, por conta da redução de preço e também da valorização do real no período. Vamos lembrar que muitas das receitas também é em dólar, o real valoriza, tá? Então essa receita em dólar acaba valendo menos reais, se a gente colocar assim. Então acaba também impactando um pouco a receita. O inverso também é verdade, né? Quando a gente tem uma desvalorização do real, isso ajuda, né, por conta ali do dólar mais alto, as receitas da Klabin, ok? Mas bom, você percebe aqui nos segmentos, tá? Celulose, você tem um crescimento tri a tri, um volume um pouco melhor, mas ainda um preço praticado menor, mais uma queda ano contra ano, justamente por essas duas razões, volume e preço. Papéis, você tem uma queda tri a tri, uma queda ano a ano. Embalagem, você tem uma subida tri a tri e uma queda ano contra ano. Isso daqui, gente, estava dentro da expectativa de todos os analistas e investidores no mercado, tá? A gente já veria essa queda de receita, já era esperado essa queda de EBITDA, essa queda de lucro, justamente por, especialmente, uma redução nos preços praticados, tá? A gente já está vendo bastante repasse de preço e aumento de preço de celulose e de outros componentes agora, o que vai impactar o próximo trimestre, vou falar para vocês disso no final do vídeo, mas a gente ainda tem um cenário macroeconômico que traz uma dificuldade, que traz desafios para a companhia.
Tá? Acho que uma das grandes razões aqui também, que é importante, uma das razões que eu invisto em Klabin, é justamente uma diversificação grande de portfólio. Então, apesar de a gente ter um cenário hoje em que muita coisa sofre, algumas coisas são positivas, como por exemplo, o destaque positivo para a celulose fluff, tá? Que foi muito bom no trimestre, e o destaque também positivo para a parte de papéis ligadas ali, a embalagem, na verdade, ligado ali a alimentos. Tá? Então, isso também ainda se permaneceu bastante resiliente. Então, essa diversificação ajuda um pouco a mitigar esse risco, mas claro, se você tem quase todos os segmentos ali em retração, dado um cenário mais difícil, você acaba tendo uma queda na receita. O EBITDA, tá, ajustado, ficou em 1,3 bilhões, tá? Uma queda ali de basicamente 41% ano contra ano, também dentro da expectativa, que o mercado esperava mais ou menos ali queda de 40%. Justamente por todo esse cenário que eu comentei. A alavancagem aumenta um pouquinho, isso aqui pode assustar um pouco o pessoal, tá? Acho que é legal de mencionar. A alavancagem ficou em 3,2 vezes nos últimos 12 meses, tá? Se você for comparar com o segundo TRI de 23, estava em 2,8, e a gente teve esse aumento justamente, né, por essa queda do EBITDA, tá? Por essa retração na operação da própria companhia, e também um aumento de endividamento bruto, mas mesmo assim está dentro do estabelecido pela companhia. O que é esse estabelecido? É o range da alavancagem que eles trabalham. Eles falam de 2,5 a 3,5 em período não de investimento, de 3,5 a 4,5 em período de investimento. Como a gente tem a Klabin saindo de um período de investimento, ficar ali entre 2,5 e 3,5 não é um problema, está dentro do próprio cronograma e do próprio planejamento da companhia. Portanto, suas dívidas não vão ter covenants em nenhum sentido como esse, nada vai ser trigado ali nesse sentido, então não é um risco, vamos colocar assim. Claro, né, que você tem uma alavancagem maior, você tem um custo de dívida se elevando, tá? E aí você tem um impacto na despesa financeira. Se teve uma despesa financeira grande nesse TRI, acabou impactando o lucro, ele caiu 88% ano contra ano, foi para 245 milhões, tá? Os analistas esperavam uma queda mais ou menos, pelo menos o analista que trabalha aqui junto comigo, uma queda de 60%, já esperava um resultado financeiro um pouco melhor, esse resultado veio um pouco pior, tá? Então acho que muito dessa pressão no lucro vem por conta dessa despesa financeira, justamente por esse aumento na questão da dívida. Tá? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas aqui trazendo para vocês só um pouco dessa visão aqui de receita por vendas por produto, você tem essa queda, tá? Perceba essa exposição ao mercado externo, tá? Então você perceba como você também tem uma queda relevante aqui da participação agora na receita do mercado externo, justamente por essa dificuldade, não só na China, como também na Europa. Tá? Então eu já mostrei para vocês isso lá no começo do vídeo. Aqui você tem um pouco da diversificação do portfólio, perceba 30% da celulose também ali dentro ainda do portfólio da Klabin, então essa questão de volume, essa questão de preço também impacta, não tanto quanto Suzano, mas impacta, essa que é a grande verdade. Aqui falando um pouco da dívida para vocês, tá? Que é aquilo que o pessoal mais se preocupa em Klabin. Acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui é um pouco do prazo médio de vencimento. Tá? Você perceba que o prazo médio de vencimento é em 99 meses, então é um prazo longo aqui de dívida. Tá? A Klabin tem um caixa super robusto, tá? Essa dívida ela é bastante separada, né? Ela não vence no curto prazo, então não é um risco quanto a isso. Não vamos conseguir cumprir com as nossas obrigações, nada disso. Você tem uma dívida em dólar, tá? Que representa bastante da dívida da companhia, e você teve um custo médio da dívida, perceba, com um leve aumento, como eu falei para vocês, tá? Em 5,5 ao ano. Justamente, tá, por essa questão toda que a gente está vendo macroeconômica de juros mundo afora, ok? A dívida bruta denominada em dólar, que representa o endividamento líquido estrutural da Klabin, ao final do terceiro TRI de 23, tinha 79% da sua exposição em taxa fixa em dólar. Tá? Então esse cenário macroeconômico não contribui de forma positiva para tudo isso. Mas, de novo, não é uma... Vamos colocar de uma maneira um pouco mais fácil aqui. Não é um risco iminente. Você entende? Eu não vejo dessa forma, tá? Os analistas não veem dessa forma, os outros investidores não veem dessa forma. É uma empresa alavancada? É uma empresa endividada? É. Se endividou bastante, inclusive, também para colocar todo de pé os seus projetos, mas não é um risco iminente. Então a alavancagem aumenta, isso pode assustar, mas não vejo isso assim como um viés pessimista ou como uma perda de fundamento nesse sentido. Acho que ainda está muito tranquilo, acho que está muito saudável, ainda apesar de estar em patamar alto. Sim, a gente gostaria, é óbvio, que tivesse num patamar menor, até para a gente ter uma despesa financeira menor. Tá? Mas, de novo, acho que é um cenário um pouco mais aqui do que a gente está vivendo de contexto macro agora, gente. Acho que é sempre bom lembrar disso. A gente espera, na verdade, que a gente veja as economias, né, conseguindo combater a inflação
trazendo de alguma forma, né, esse desaquecimento para a gente conseguir ter esses juros caindo, para a gente conseguir ter um cenário onde depois que a gente controla a inflação, as economias voltam a ser estimuladas novamente, a gente volte a ter um crescimento um pouco mais robusto. É estudos feitos de ciclos, tá? Então o Klabin está enfiada nesse ciclo. São empresas que trabalham justamente com isso, especialmente na parte de commodity, tá? Tem muito essa ciclicidade. Bom, aqui a gente tem um pouco do CAPEX bruto, só para vocês verem que muito do que foi planejado basicamente já foi finalizado. Então a gente vai começar a entrar no momento de Klabin onde a gente vai ter um investimento necessário a realizar muito menor, o que abre espaço também para a empresa conseguir pagar um dividendo melhor, o que traz também para a gente um pouco desse espaço para a companhia conseguir começar a se desalavancar, especialmente com todos esses projetos colocados no ar, com esse aumento de capacidade produtiva e, óbvio, o cenário macroeconômico precisa ajudar, tá bom? Bom, acho que a gente tem aqui a parte do ROIC, né, do que é o retorno, basicamente, retorno sobre capital investido, é muito importante a gente ver, ficou em 13,8, a gente teve uma queda de 5,5 comparação ao mesmo período do ano passado, justamente por uma redução no fluxo de caixa operacional e no capital que foi empregado, tá? Então, o fluxo de caixa operacional é essa grana que vem da operação da empresa, como eu falei para vocês, apresentou essa queda, então normal de acontecer isso no curto prazo. Bom, gente, o que a gente pode esperar? Aqui eu já falo disso. O que a gente pode esperar para o quarto TRI de 23? Uma recuperação das receitas, justamente pelos maiores preços que estão sendo praticados. Então a gente está vendo, na verdade, repasse, especialmente em preço de celulose, tá? Então esse preço de celulose mais alto vai impactar as receitas agora do quarto TRI de 23. Um aumento também de volume, tá? Os analistas já estão prevendo um pouco de aumento de volume, não só por nenhuma parada de manutenção programada para o trimestre, tá? Para esse quarto TRI, como vocês estão vendo aqui, não tem nada nessa agenda, então isso ajuda a manter o volume alto, mas também, de certa forma, por essa visão dos analistas, que a gente começa a ter de novo essa recuperação gradual de volume, de demanda pelos produtos, tá? Isso não vai acontecer de forma num instalar de dedos, então não é que vai ser um resultado excelente, mas a gente vai ver melhor. E aqui está tudo dentro da minha expectativa, tá? Eu acho que a empresa não deixou de ser ruim, a empresa não perdeu nenhum tipo de fundamento, mas se a gente fosse classificar esse resultado, é claro que não foi um resultado bom. A gente gostaria de ver um resultado onde a gente tem um aumento forte de EBITDA, que é uma proxy de geração de caixa, onde a gente tem um aumento forte de lucro, onde a gente tem uma queda de alavancagem, onde a gente tem um aumento de receita, mas você precisa entender que as empresas passam por momentos, passam por ciclos, especialmente empresas como a Klabin. Seria estranho se a gente visse quedas tão fortes assim em empresas muito mais previsíveis, como, sei lá, uma transmissora de energia. A gente vê uma queda tão grande como essa, aí seria sim um problema. No caso aqui de Klabin, eu não vejo dessa forma, tá? Além disso, a gente teve também o anúncio de JCP, como todo resultado a gente tem, isso aqui sempre já previsto, já era expectativa, dentro da expectativa, tá? De mais ou menos, aqui no caso de ações preferenciais ordinárias, na casa dos 6 centavos, tá? Mais ou menos ali por ação, então tá dentro mais ou menos da expectativa. Se for fizer isso aí 4 vezes, você tem mais ou menos uns 25, 26 centavos na ação ordinária ou preferencial. Para quem recebe a unit, basicamente ali 28, 29 centavos. Lembrando que isso é JCP, portanto tem 15% de imposto que vai ser retido logo quando você receber. E a partir do dia 30 você tem a data X, ou seja, você a partir desse dia não tem mais o direito de receber essas ações, então fica muito atento quanto a isso. Beleza? Bom, estou gravando antes do mercado abrir, tá? Eu não sei exatamente como que a ação vai se comportar. Lembrando que eu tenho um preço teto, que é 4,50, eu respeito esse preço teto. Abaixo disso eu vou sempre comprando. Não estou comprando agora, estava mais ou menos 4,40. Estou esperando descer um pouquinho, tá? Justamente porque eu quero ter mais margem de segurança. E, de novo, abaixo de 4,50, se eu quiser comprar, se eu achar que chegou no momento, eu vou comprar. Então, eu sempre respeito isso. Não mudei o preço teto, tá igual nas minhas projeções. Já estava colhendo, né, já estava dentro dessa previsão essa questão, né, de um resultado mais fraco nos últimos trimestres aqui, nos trimestres do meio aqui do ano de 2023, uma melhora ali para mais 2024, então isso já está dentro do previsto. Então, a depender de como as coisas se comportam, tá? Sempre olhando para o teto, eu faço ali os meus aportes. Não se desespere se vier uma queda, não fique tão feliz se vier uma alta, foque sempre no preço teto. Essa aqui é um pouco da minha visão. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou, até mais.